Dando a palavra de Deus, me ajuda a receber com uma salva de palmas nosso irmão Anderaine Nobre. Daqui a pouco eu vou orar. Apressadinho. Esse é excesso. E aí, nós temos muitos obreiros bons e muito importantes que Deus tem nos dado aqui nesse lugar. Mas eu sei que tem muita gente aí que tem chamado, tem vocação, tem desejo no coração de servir a Deus na obra ministerial. Então, se você está chegando agora na igreja, você é músico, você é ministro de louvor, você tem vocação para o púlpito, ministrar a palavra, ensinar a palavra, procura a gente, converse com a gente. Você que já tem alguma experiência, venha falar conosco. Não fique guardando para você, porque se Deus te deu, Ele não deu para você, Ele deu para você repartir com os demais. Dai, e ser-vos dado sem medida, recalcada, transbordante, sacudida, deitarão no vosso regaço. Se você tem esse chamado, então não deixe de nos procurar. Amém? Levante a sua mão. Abençoa a vida do Anderaine, da Raquel e dos seus filhos. Pai, obrigado pelo teu filho. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos nesta noite. Que a tua palavra seja escudo. E que nós possamos tocar os céus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Se você não está, você vai ficar, porque Jesus, Ele muda a nossa história, Ele transforma nosso cativeiro, Ele nos liberta da nossa opressão e faz novo, tudo novo em Cristo Jesus. Então você está no lugar certo. Se você não está feliz ainda, você vai ficar. Diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Você na sua casa, obrigado por você ter escolhido este momento para se colocar na presença do Senhor, para ouvir a presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, né? Esses momentos de louvores. Sem mais delongas, para os irmãos poderem sentar, aproveitando que vocês já estão aí de pé, abram as vossas Bíblias ou acompanhem aqui atrás, Marcos, capítulo de número 5. Eu falei, Mateus, que a gente ia ler do versículo 1, né? Mas vamos pular para a cereja do bolo, né? Para a parte mais importante. Prometo que hoje eu vou tentar falar de uma forma que os irmãos não achem que é uma metralhadora, porque a mensagem ela é forte, graças a Deus, amém? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 15, vai direto para o 15, Marcos capítulo 5, versículo 15, diz assim, a Almeida Revista e Atualizada. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar, versículo 18, ao entrar no barco, Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E o 20. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Pode tomar o seu assento nesta noite. Essa é uma noite bem mais que vencedores. E eu tenho certeza que você não está aqui por acaso. Deus, Ele marcou esse encontro para você, comigo, para nos entregar chaves poderosas de algo que talvez você estivesse aqui buscando, que eu estou buscando, e essa é uma noite em que Deus ele pode falar ao seu coração de uma forma poderosa. Então você na sua casa, nos acompanhando pela Exo Church,
creia que Deus já tem entregado muitas bênçãos para a sua vida. Meus amados, eu quero contextualizar essa mensagem, dizendo que quando Deus me entregou ela, foi num sábado, em que eu estava lavando a louça por volta de 4 horas da tarde, e esse... Isso é bênção, né? As irmãs aí podem louvar a Deus. A Raquel nem sei onde estava, devia estar batendo perna no shopping com a mãe, né? E eu estava lavando louça ali, um louçarel, irmãos, incrível inclusive, né? Eu até mandei uma foto para uma colega falando assim, mostrei a foto, falei, ó, o que me espera, né? Eu ia pregar num congresso de jovens na Assembleia de Deus, e olha o tema, irmãos, metanoia. Um tema de metanoia num congresso de jovens que eu ia pregar no domingo de manhã. Eu até pedi permissão para a pastora Márcia aqui, né? Me liberou, e era um tema bastante complexo. Pregar sobre metanoia num culto de jovens na Assembleia de Deus, né? E eu agradeci muito essa oportunidade. E aí eu estava lavando louça, às 4 horas da tarde, ouvindo um louvor, e de repente, irmãos, essa palavra bateu forte no meu coração, e de repente eu comecei a chorar enquanto eu lavava a louça, imaginando o porquê que Jesus não deixou que o jovem gadareno, que aquele homem gadareno, acompanhasse Jesus. Contextualizando, esse homem gadareno, né, foi um homem que havia muitos anos estava com uma grande legião de demônios possuindo o seu corpo. Contextualizando esse texto de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, ele é contado nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Sendo que no evangelho de Mateus existe uma pequena inconsistência, porque em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 33, é contado que quando Jesus, após fazer muitos milagres, após acalmar a tempestade, após curar muitas pessoas, ele se afasta daquela região, né, de Jerusalém, da Galileia, da Judeia. Ele chama os seus discípulos, pega o barco e atravessa o mar da Galileia para a região de Gadara ou de Gerasa, né? Existem esses dois nomes, que é a região a leste do Rio Jordão. E pega essa informação porque ela é importante para a chave virada na nossa vida, em nome de Jesus. O fato é que Jesus ele se afasta do seu povo, se afasta da sua parentela, dos seus, porque ele já estava começando a sofrer oposição, e se afasta com o intuito de descansar. Chegando nessa terra, uma das primeiras pessoas que se encontram com Jesus é essa figura que não tem um nome, mas ele estava possesso por uma grande legião. E essa legião de demônios havia muitos anos que dominava esse homem, de tal forma que ele não conseguia, né, se conviver de uma forma sociável com o resto da população daquele local. Eles não eram judeus, não tinham os mesmos costumes dos judeus, então eles, né, não se comunicavam, não tinham a mesma tradição. Fato é que aquela população já olhava aquele homem como um entorvo, como uma pedra no sapato. Eles olhavam aquele homem e já tinham por tantas vezes tentado prender aquele homem, já tinham tentado colocar ele em cadeias, já tinham tentado colocar grilhões nas suas mãos e nos seus pés, mas a força daquele espírito demoníaco era tão grande que não havia cadeias que conseguissem manter aquele homem em prisões. Essa é a primeira chave que eu trago para a nossa reflexão nessa noite, irmãos, bem mais que vencedores, que as cadeias físicas, elas de fato, elas representam muito pouco para aqueles que estão em opressão e para aqueles que estão libertos em Cristo Jesus. A gente vê os dois lados da moeda e a Bíblia ela é cheia, repleta e gloriosamente lotada de paradoxos e contradições que nos mostram o quanto, né, o mundo físico ele é apenas uma pequena representação do que o mundo espiritual de fato é para as nossas vidas. Esse homem, ele estava tão aprisionado, tão possesso de espíritos demoníacos, de espíritos, né, perturbadores, que cadeias físicas nada representavam para eles. Os homens daquela cidade, amedrontados, assustados e perturbados com aquele espírito demoníaco que a Bíblia diz nos evangelhos sinóticos que ele
rasgava suas roupas, ele andava no meio dos corpos podres nos cemitérios, ele andava no meio da cidade rasgando as suas roupas, no meio, né, de podridão, sujeira. Ou seja, aquele homem estava com seu espírito e a sua alma tão aprisionada que não havia cadeias físicas que conseguissem contê-lo. E trazendo para a nossa reflexão hoje em dia, irmãos, sabe por que as pessoas, né, que estão no mundo do crime, elas fazem tanta questão de serem reincidentes e irem de novo para as cadeias? Porque para eles, estar em prisões não faz diferença alguma. Eles estarem na papuda, estarem nas cadeias, nas prisões, não faz qualquer diferença. Porque a verdadeira prisão é a prisão do espírito. Quando o homem ou a alma está numa prisão espiritual, as prisões físicas, elas de nada adiantam. Por isso que a gente vê que essas pessoas atribuladas, né, cheio de conflitos espirituais e morais, elas fazem questões e até se sentem bem nas cadeias. Quando elas saem, elas se sentem perdidas e voltam a reincidir nos delitos para voltar para as prisões. Eu digo com propriedade, porque quando a gente trabalha na questão da prevenção dos crimes, a gente observa que a maioria das pessoas que a gente prende nas ruas, elas são reincidentes, com uma porcentagem de mais de 50% das vezes que a gente prende um cidadão por crime de tráfico, de roubo, de furto, são reincidentes. Sabe o que é isso? As prisões espirituais, elas são tão fortes que as prisões físicas de nada representam. Elas se sentem até bem em estar em prisões. Aquele homem, irmãos, as prisões eram tão firmes que as prisões físicas de nada adiantavam. Era como se aquilo fosse brincadeira. E a gente vê o outro lado, do homem e da mulher, que já foi liberto das suas prisões espirituais. De forma, irmãos, que as cadeias físicas de nada servem e elas são como nada. E a gente olha o exemplo de Pedro e Paulo, que estavam em cadeias. E Pedro, ele foi liberto, né? Como por um anjo, ele achava que estava sonhando. E ele olha, quando ele já estava do lado de fora da cadeia, ele achava que era um sonho. E ele fala, uai, eu estou solto mesmo? Porque para ele fazia pouca diferença estar na cadeia ou fora dela, porque o seu espírito estava livre. E Paulo estava em prisões com as suas costas laceradas, mas fazia pouca diferença se ele estava em cadeias físicas, porque o seu espírito estava livre. Ei, meu amado, não interessa a situação física que você está vivendo, o que importa é se o seu espírito em Cristo Jesus está livre, porque dessa forma não podem calar a sua voz, não podem prender os seus joelhos ou as suas mãos com algemas físicas. O seu espírito é livre em Cristo Jesus. E esse é o exemplo desse homem. Homens com o espírito aprisionado, cadeias físicas para ele é nada, mas homens com o espírito físico, com o espírito livre em Cristo Jesus, cadeias físicas também não podem nos calar. Prisões, ameaças e tentativas de nos calar farão como fez Daniel na ameaça de não se dobrar diante da estátua. Ele fez o contrário do que orientavam ele. Daniel tinha um decreto: ninguém poderá se dobrar diante da estátua. E ele abriu as janelas do seu quarto e orou diante de todos que poderiam ver e diante das ameaças, dizendo: eu não me dobrarei, mas eu adorarei ao meu Senhor, porque ele não tinha medo, irmãos. Nós somos livres em Cristo Jesus. Paulo sabia disso. Essa é a primeira chave. Se você é livre em Cristo Jesus, não há cadeias físicas, não há ameaças, não há nada que possa te prender. E esse homem, quando ele foi liberto por Jesus, e isso eu vou falar mais para frente, né? Ele entendeu que a sua liberdade não poderia mais ser tomada dele. Mas avançando nesse texto, o livro de Mateus, ele fala que haviam 2 homens, né? E aí é importante falar isso porque talvez você pense, a Bíblia é contraditória. Mateus fala que haviam 2, mas Marcos e Lucas falam que só havia um endemoniado gadareno. Por quê? A Bíblia, ela é falível? Não. É porque cada um de nós, irmãos, se eu contar para vocês uma história, na verdade, se vocês que estão aqui ouvindo essa pregação do irmão Underline e saírem daqui a dois dias e perguntar, tomar a Bianca, que é minha amiga, né, de Academia das Nações,
e falar: Bianca, como foi a pregação do irmão Underline? Foi assim, assim, assim. A Bianca, ela vai falar sobre a pregação a partir do ponto de vista dela, aquilo que marcou, aquilo que foi mais importante para ela. A pastora Márcia vai falar sobre os pontos psicológicos, emocionais que marcaram ela. E assim foi com a Bíblia. O ponto de vista de Mateus, ele focou nos dois, né, que estavam ali. De fato é que haviam dois, só que Marcos, ele tratou apenas do mais possesso, né? Então, Mateus, quando vocês lerem Mateus capítulo 8, versículo 28 a 33, vocês vão ver que haviam dois endemoniados, né? Então era uma dupla dinâmica, os dois ali que estavam dando problema naquela região. Mas hoje eu quero focar nesse de Marcos capítulo 5, versículos a partir do 15. E por que eu gostaria de falar dessa mensagem que eu estava lavando louça, né, irmãos? Porque essa foi uma questão que sempre me incomodou bastante. Porque sempre a gente ouviu dizer que Jesus, ele nunca lança ninguém fora quando se achega a ele, né? A gente sempre prega e temos certeza de dizer que você que chega-se perto de Jesus, de maneira nenhuma Jesus vai te lançar fora. Ei, meu irmão, você que está me ouvindo hoje aqui, sentado ou na sua casa, Jesus de maneira nenhuma vai lançar você fora. Se você se achega a Jesus, se você procura Jesus, e Jesus nessa noite convida cada um de nós dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos darei descanso para vossas almas. Jesus, ele convida todos nós, e essa é a mensagem dele de Mateus capítulo 11, versículo 28, a depositarmos sobre ele os nossos fardos, as nossas tribulações, as nossas demandas, as nossas tristezas, os nossos medos, e ele nos estimula a colocarmos diante dele tudo aquilo que é difícil demais de nós suportarmos. Ele nos convida diariamente a nos aproximarmos dele e falar: vem, meu filho, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As mensagens de Jesus, irmãos, são sempre acolhedoras. As mensagens de Jesus são sempre: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo e para que o mundo seja salvo por mim. Eu sou o bom pastor e quem ouve a minha voz encontrará vida. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele diz que ele é a água e quem bebe dessa água jamais sentirá sede. Jesus, ele é aquele que se apresenta para a mulher samaritana dizendo: olha, se você soubesse quem fala com você, você me pediria água e eu te daria uma água que você jamais sentiria sede. Jesus, ele é aquele homem que olha para Zaqueu e fala em Lucas, eu até anotei aqui porque também é interessante essa mensagem de Lucas 19:5, dizendo: Zaqueu, desce depressa, hoje convém hospedar na sua casa. Jesus é aquele de Lucas, capítulo 9, 57, onde ele vira para aqueles homens e diz: vem, segue-me. E as pessoas resistiam a Jesus dizendo: não, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. E Jesus repreende aqueles homens e mulheres. Jesus sempre nos convida, por pior que esteja a nossa situação, por mais difícil que esteja a nossa vida, por pior que nós olhemos para nós mesmos e dizemos para nós mesmos: eu sou indigno, eu não mereci o amor de Jesus. Jesus nos acolhe como acolheu aquele homem na cruz do Calvário, que nos últimos momentos da vida dele, após uma vida de delitos, após uma vida de mentiras, de roubo, seja lá o que ele fez, nos últimos momentos ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrando no teu reino. E Jesus, nos últimos instantes da sua agonia, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pode ser, irmãos, o pior ser humano do mundo, Jesus sempre está com os braços abertos para nos acolher, para nos abraçar e dizer: eu te recebo, eu te perdoo, eu te acolho, eu te amo, eu te perdoo. Essa é a mensagem evangelística de Jesus. Aleluia! Mas Jesus, irmãos, impediu
o gadareno de segui-lo. E olha que interessante, irmãos, ele implora nos 3 evangelhos, esse homem gadareno, irmãos, ele implora para Jesus para segui-lo. Ele implora, fala: Jesus, deixe-me segui-lo. Deixa eu ler aqui de novo para vocês. Ao entrar Jesus no barco, Jesus, ele é expulso daquela cidade. Olhem o contexto, irmãos. Uma cidade atormentada por um homem possesso por uma legião de demônios. Um homem que ninguém conseguia controlar. Sabe, um homem cheio de demônios que a justiça parecia que soltava? Sabe? Não sei se vocês conseguem entender a analogia, mas uma população, irmãos, que um endemoniado, que a população de bem tentava manter preso, mas de alguma forma o camarada se soltava e era o capiroto mesmo, tinha uma legião com ele, né? E, irmãos, aí chega o libertador lá na cidade e liberta esse endemoniado. E esse endemoniado, irmãos, e aí eu já saí dessa analogia política, tá? Já voltei para a Bíblia. Foi só um adendozinho, só para... Mas voltando para essa mensagem, irmãos. Jesus chega naquela cidade, encontra-se com o endemoniado. E aquela cidade que estava sofrendo com aquela situação, Jesus... Na verdade, o endemoniado se encontra com Jesus, corre para Jesus e vocês conhecem a história. Jesus, ele expulsa aquela legião, manda para uma manada de porcos. Os porcos, eles se precipitam no desfiladeiro. Os porqueiros, né, os cuidadores de porcos, eles saem correndo na cidade, contam para os moradores da cidade. Os moradores, eles ficam impressionados, vão até onde Jesus estava e encontram aqueles 2, mas aqui só fala de um, extremamente bem vestido, aquele homem que antes, irmãos, andava com o cabelo todo, né, despenteado, com a barba toda cheia de baba, né, vomitado, sei lá, irmãos, a pior figura que vocês poderiam imaginar. Um homem lúcido, totalmente bem vestido, conversando. Essa é a transformação que Jesus veio fazer na nossa vida. Ela é a transformação espiritual, mas é uma transformação de vida. Aquele que se achega a Jesus, ele tem a transformação de vida. Ele tem uma transformação, uma metanoia, um arrependimento. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus, aquele homem, ele não sabia que ele precisava de transformação. Todos ao seu redor sabiam que ele precisava, mas ele não sabia. Jesus, quando ele se apresenta, e ele pode estar se apresentando para você, sem que você saiba que você precisa de uma transformação. Mas se você permitir que Jesus ele se aproxime da sua vida, você terá uma transformação na sua vida, que os outros ao seu redor ficarão espantados, ficarão admirados, ficarão estupefatos com aquilo que Jesus pode fazer ao seu respeito. Essa é a transformação daqueles que se chegam a Jesus. Porque Jesus, quando olha para Zaqueu fica impressionado e Jesus fala: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. A partir desse encontro de Zaqueu e Jesus, tudo é diferente. A partir do encontro da mulher samaritana com Jesus, tudo é diferente. A partir do encontro de Jesus com Pedro, tudo é diferente. A partir do encontro de Jesus com Paulo, tudo é diferente. A partir do encontro de você com Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma, porque Jesus, ele é a nossa transformação. Jesus, ele é a solução da nossa vida, meus amados. Não é pela sua força, não é pela minha. Jesus se encontra com um jovem gadareno, com esse homem gadareno, e a sua vida é transformada. E por que o jovem gadareno, caminhando já para o final, para os últimos 3 tópicos, por que o gadareno, amém, irmão, vocês são uma bênção, eu amo vocês de coração. Vocês são fera demais. Por que o gadareno, irmãos, e eu ficava indignado, né, às vezes, pensando por que o gadareno, né, Jesus não permitiu que o gadareno ele seguisse Jesus. Eu sempre fiquei meio chateado com isso, né? Falo, porque, cara, cá para nós, o cara tinha uma legião de demônios.
Sabe-se lá o que levou esse camarada a ter uma legião de demônios no corpo dele, né? Se foi, né, sei lá, fez um trabalho de feitiçaria. Jesus foi lá, curou, transformou a vida do camarada. Mas Jesus não discipulou. Jesus, né, não deixou um discipulador. Quem garante que o camarada não vai ter pior, né? Porque tem outra passagem de Jesus que ele fala sobre aquela parábola da casa limpa. Que quando limpa a casa, né, e não bota algo lá dentro, vem 7 espíritos piores. Eu falava, cara, Jesus não deixou o gadareno seguir, o cara estava implorando, enquanto muitas vezes o jovem, né, que fala assim, bom mestre, o que farei? Aí Jesus vira para o jovem e fala assim, vai lá, doa todos os teus bens e vem e me segue-me. O jovem fica triste e vai embora, e Jesus fica bolado com ele. Falo, por que Jesus não deixou? Isso sempre me incomodou, eu lavando louça, o Espírito Santo começou a falar forte ao meu coração, me dando, irmãos, sabe aquelas lapadas assim, falando, agora você vai entender, e eu quero trazer essas chaves para você. Meus amados, a primeira coisa, Jesus, por mais que aqui esteja dizendo que Jesus foi para descansar, ele foi para transformar aquela nação, e Jesus, ele não vai entrar na sua vida por acaso, por mais que você ache que você entrou aqui nesse culto por acaso, ou que você só veio nesse culto, ou acessou essa live por acaso, não é por acaso que nós nos encontramos com Jesus. Aquele endemoniado não entrou por acaso na vida, Jesus não entrou por acaso na vida dele. Quando Jesus não permitiu que aquele homem seguisse Jesus, havia um motivo ministerial. Primeiro, aquele homem não era judeu, e Jesus era judeu. O povo judeu era um povo extremamente preconceituoso, era um povo que não se misturava com outros. E Jesus, sendo judeu, ele só tinha discípulos judeus, ele só tinha, né, pessoas que seguiam ele, que eram judias, né, hebreus. E se Jesus permitisse que aquele gadareno o seguisse, ele estaria incorrendo em um tropeço para o seu próprio ministério. E segura isso, porque isso pode ser algo importante para a sua própria vida. Jesus, ele libertou aquele gadareno. Ele estava liberto, mas se ele permitisse que aquele gadareno que não era judeu o acompanhasse, ele estaria trazendo um tropeço para o seu próprio ministério. Porque ele seria visto pelos outros judeus e pelos seus próprios discípulos como alguém que estaria sendo seguido por um não judeu. Jesus tinha pressa em levar o seu evangelho primeiro para os da sua casa. Ele tinha pressa em preparar os seus discípulos para levar o evangelho para o maior número dos judeus e da sua parentela. Para os judeus, para que os judeus eles levassem a mensagem do evangelho para os confins da terra. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Você tem um propósito, e você deve saber com quem você anda no seu propósito, para que o seu propósito não seja desvirtuado naquilo que Deus te preparou. Isso não significa que você não deve, né, pregar o evangelho a toda criatura, mas você deve ter sabedoria para saber onde e com quem você anda. Jesus, se tivesse permitido que aquele gadareno, ele o acompanhasse, o seu evangelho, ele seria e sofreria oposição. Jesus, ele não poderia permitir que nada, nem ninguém, por mais que ele também fosse cristão, a partir daquele momento ele era um seu discípulo, mas ele não poderia permitir que um discípulo seu, que não estivesse alinhado com o seu propósito naquele momento, o acompanhasse. Vocês entendem, irmãos, o quanto isso é poderoso, o quanto isso é forte? Eu não estou querendo dizer que nós devemos nos apartar, mas nós devemos ter sabedoria para entender que no nosso propósito nós devemos saber por onde caminhar e com quem caminhar. Jesus, ele poderia ter dito, vem, e chegando em Jerusalém a sua mensagem não seria bem aceita, porque olhariam para ele e falariam, você anda com gadarenos, você anda com pessoas que não são circuncidadas, como Paulo sofreu oposição. E ele teria o seu ministério mitigado. Jesus era sábio. Segundo motivo, irmãos, pelo qual aquele gadareno, ele não permitiu, Jesus não permitiu que aquele gadareno seguisse. Aquele gadareno, irmãos, ele sofreu uma metanoia tão poderosa, tão transformadora, que quando Jesus o libertou, e em João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Aquele gadareno, irmãos, quando Jesus ele expulsou, ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus ele foi para aquela cidade para trazer libertação não apenas para o gadareno, mas para aquela comunidade, para aquela população local. Jesus ele foi a solução para o gadareno e para a população local. Mas a população local, a partir do momento que se livrou do problema, passou a ver Jesus como um problema. E o nosso bispo ele diz, citando acho que John Maxwell, que Jesus ele é uma figura tão extraordinária, que se ele não fosse real, ele não poderia ter sido criado. Jesus, ele foi a solução, mas a solução foi rejeitada, porque as pessoas temeram a solução. Mas Jesus, ele poderia ter chamado o gadareno e falado, pode me acompanhar. E eu te pergunto, irmãos, quem ficaria naquela cidade para trazer luz para aquele povo? Quem seria a luz para aquele povo que antes estava amedrontado, estava em trevas? E aquele homem, irmãos, que antes era um problema, ele hoje se tornou a luz. Sabe por quê? O segundo motivo pelo qual Jesus ele não permitiu que o gadareno ele se transformasse? Isso serve para você. A partir do momento em que aquele gadareno ele foi transformado em nova criatura, Jesus ele foi rejeitado, ele foi expulso. A solução, ela foi expulsa, mas Jesus ele tinha compaixão com aquela população, e ele deixou aquele que antes era opróbrio, aquele que antes era vergonha, aquele que antes era problema, como solução para aquela população. Ei, talvez você não tenha sido tirado daquele local onde antes você foi humilhado. Talvez você não tenha sido tirado daquele local onde antes você foi pisoteado. Porque Deus, Ele quer mostrar que onde antes você era problema, onde antes você era motivo de vergonha, hoje você transformado, hoje você lavado pelo sangue do Cordeiro, você será o motivo de trazer honra, trazer vitória e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado no meio daquela população. Meus amados, o gadareno, ele se tornou uma nova criatura, ele já estava livre das cadeias que o prendiam, e Jesus estava expulso, mas ele tinha um discípulo fiel. Tanto é que quando ele ouviu o não de Jesus, ele poderia ficar como muitos de nós, imaturos. Por que Jesus não me deixou? Jesus me deu um não. Eu queria tanto fazer essa viagem, eu queria tanto essa porta de emprego, eu queria tanto fazer que meu filho passasse, eu queria tanto isso ou aquilo, mas Jesus fechou as portas. Meus amados, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa noite, Jesus está falando, ei, a minha graça te basta, pois quando aquele gadareno, irmãos, ele foi verdadeiramente liberto por Jesus, a vontade e o coração dele ardia por seguir Jesus, e ele queria mais do Mestre, ele queria mais de Jesus, ele queria mais e mais de Jesus, mas ele sabia que o não de Jesus representava o melhor para a vida dele. Ele sabia que se Jesus falou não, é porque aquele não de Jesus representava o melhor para a vida dele. Talvez Deus tenha te dado alguns nãos na sua trajetória após o momento em que você se conectou com Ele. Talvez algumas portas tenham se fechado para você na sua caminhada cristã. Talvez algumas coisas tenham sido difíceis, como foi para esse gadareno se desculpar talvez com a sua parentela. Porque talvez esse gadareno implorou para seguir Jesus, porque enquanto ele estava com a legião de demônios, ele estava fazendo as coisas e não tinha nem porquê das contas. Mas quando ele voltou a si, irmãos, ele teve que se conectar com as pessoas com quem ele feriu. Ele teve que pedir perdão para as pessoas que ele machucou, maltratou, talvez as pessoas que ele matou. Ele teve que olhar nos olhos das pessoas. E como isso é difícil, talvez por isso ele implorou para Jesus segui-lo. Mas uma nova criatura, ele tem a capacidade de se reconectar, de perdoar e de liberar perdão. E foi isso que Jesus ensinou para ele.
Os nãos de Jesus são os sims de Deus na nossa vida, nos fazendo caminhar para o melhor do nosso propósito. Então, se Jesus nessa noite, Ele te deu um não, entenda que isso é o melhor para a sua vida. É o melhor para que você alcance novos e melhores e maiores propósitos. Você entende isso, irmãos? E por fim, aleluia. Filipenses 4, versículo 19. O último motivo pelo qual o gadareno, ele não foi com Jesus. O primeiro deles, ele era um gadareno e ele traria alguns problemas para o ministério de Jesus. Segundo, ele era a solução para aquela população que passou a ver Jesus, que era a solução, como um problema. E o terceiro deles, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Juntando esse versículo com João 8:36 que a gente já viu. Aquele homem, e essa era a dúvida, né? Será que aquele homem não poderia, irmãos, voltar a ter uma recaída, né? Essa, irmãos, é a dúvida de todo cristão. Mas será que a minha caminhada não vai, né, ser mais difícil? Meus amados, eu não tenho dúvidas de que o Espírito Santo estava acompanhando aquele homem. E se Jesus deu uma determinação dizendo para ele, no versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhes: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Sabe como, irmãos? Eu tenho certeza que aquele homem, ele teve a capacidade de não mais se voltar para as legiões ou permitir, a partir do momento que ele arregaçou as mangas e se colocou à disposição do seu propósito. E essa é a visão apostólica da comunidade das nações. Uma vez que você foi liberto, uma vez que Jesus te libertou, irmãos, arregace as mangas. E você não precisa de muita teologia, você não precisa de muito estudo, você não precisa caminhar 3 anos com Jesus como os discípulos de Jesus para começar a falar do amor de Deus ou da transformação que Jesus fez. Esse homem, irmãos, ele precisou apenas de um encontro com Cristo para mudar toda a realidade daquela geração e daquela cidade ao redor. Os discípulos de Jesus, imaturos, infantis, brigando por status, brigando para saber quem seria o maior. E aquele homem, ele estava mais preocupado em contar o grande milagre que havia sido realizado na sua vida. Sabe o que eu vejo nisso? Que quem mais é perdoado, mais ama. Ei, meu amado, eu sou testemunha de que eu estar aqui nesse altar é porque eu tenho muito a ser perdoado por Jesus e Jesus muito me perdoou. E por isso eu tenho muito para falar de Jesus, o quanto Ele é poderoso na minha vida, o quanto Ele é grande na minha vida, o quanto o amor de Jesus vale a pena e o quanto as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Por isso eu não me canso de dizer: Jesus vale a pena estar aos pés de Jesus, vale a pena estar na presença de Jesus. E vale a pena caminhar lado a lado do Espírito Santo, irmãos. E esse homem, ele nunca mais olhou para trás. Ele nunca mais voltou aos sepulcros onde ele costumava andar. E eu tenho certeza disso, porque a Bíblia não diz que ele reclamou. A Bíblia não diz que ele olhou para trás. A Bíblia não diz que ele reclamou de Jesus quando ele ouviu um não. Mas a Bíblia me diz que então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Sabe quem vai se admirar com o seu testemunho? A sua família. Aleluia, aplauda o Senhor, irmãos, porque eu já terminei a pregação. Se coloque de pé nessa noite.
Esse é o testemunho de um homem transformado, de um homem que ouviu a pregação de Jesus, que teve a sua vida transformada, a sua vida e a sua mente renovada. E eu te pergunto, irmãos, quem seremos nós diante dessa história? A população dos porqueiros que vão expulsar Jesus da nossa história? Seremos nós, os discípulos de Jesus, anteriores ao recebimento da descida do Espírito Santo, que ficaremos brigando por status, brigando para saber quem é maior? Seremos esse endemoniado gadareno, reclamando de Jesus porque não disse sim? Ou seremos esse endemoniado que antes endemoniado e hoje liberto, prega aquilo que Jesus já fez e proclama as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, para que todos se admirem da poderosa mão do Senhor estendida sobre nós? Ei, você tem a oportunidade nesta noite de proclamar a bondade e a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Milhares